E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história sobrenatural. Ela, na OP, a OP, a OP não, né? O próprio protagonista vê que no futuro ele fez tanta merda que ele mesmo, do futuro, liga para ela do passado para poder avisar, né? É muito legal a história, é muito legal também o como ela consegue dar a volta por cima, o como ela consegue, felizmente, se livrar desse relacionamento que até então ela pensava que era maravilhoso, mas é abusivo, né? Tanto da parte dele quanto. Eu não lembro se essa tem a melhor amiga. Tanto quanto da amiga. E é muito bonito o final dela. Eu não lembro exatamente o final, aí eu não posso contar pra vocês, mas eu acredito que é muito bonitinho. Eu acho que essa foi uma das histórias que eu li na semana passada que eu gostei bastante. Não se esqueçam de curtir, de comentar o vídeo, tá bom, galera? Se você não sabe comentar, comenta o que você tá fazendo agora, que horário que é. Só não comentem coisas exóticas, tá? Que sejam proibidas em comentários, por gentileza. Eu não sei o que falar mais, acho que o David quer falar alguma coisa, porém ele não vai aparecer. Por quê? Porque criança não pode aparecer. E eu também não gosto de mostrar meus filhos, porque, gente, a internet é muito, sei lá, é muito sem lei. Se o povo já pega pesado comigo, imagino com meus filhos, né? Então eu tento proteger eles ao máximo disso. Fala, David. Eu queria mostrar um boneco, tá? Ele quer mostrar o boneco que ele fez. Ah, esse daqui, ó. Fala. Esse daqui é o Tata Beach. Ah, tirou meu filtro. É de Garten Bambam. Ah. Ele fica com o Pila Bird protegendo o filho dele. E a gente precisa subir nas costas dele pra o Bambam do mal não pegar a gente. Porque ele quer comer nosso pâncreas. Ah, e você viu ele com esses jogos dele maluco, aí ele faz, gente, bonitinho, ó. Ele faz todos os personagens de papel, e papel, cola e giz de cera ou canetinha. Então, aqui em casa eu não compro mais aquelas colas de tubinho de escola mesmo, sabe? Eu vou nessas casas de construção e eu compro as colas de 1 litro, 2 litros. Aí compensa pra mim, porque se eu for comprar aquelas de papelaria, aí vai uns 7 tubos por semana. Gente, eu não tenho condições, não. Acho que ninguém tem, né? Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, tchau. Dá tchau, David. Tchau. A mini funcionária tá dormindo. Me deparei com uma enquete estranha no Reddit. Como você preferia descobrir o segredo do seu namorado? Opção A: descobrir por conta própria. B: ouvir dele. No instante em que toquei em B, meu celular acendeu com uma chamada de vídeo de Julian Thorne. De acordo com o identificador de chamadas, era Julian, de 5 anos no futuro. No momento em que a tela se conectou, vi as mesmas feições afiadas e arrogantes que roubaram meu coração anos atrás. Seus ombros largos, cintura fina e confiança natural não haviam mudado nem um pouco. Então, um gemido suave e ofegante de uma mulher fluiu pelo alto-falante. O calor subiu ao meu rosto. Eu ri sem jeito. Então, fui eu? Ainda somos tão loucos um pelo outro depois de casados? Julian não sorriu. Sua expressão permaneceu fria enquanto ele girava a câmera silenciosamente. Meu coração parou. Uma jovem mulher montava em seu colo contra uma janela do chão ao teto. Eu a reconheci na hora. Vivian Miller. A estudante universitária que patrocinei por 4 anos. A garota cuja mensalidade eu paguei. A garota para quem eu comprei roupas. A garota que levei a consultas médicas. A garota que contratei pessoalmente como assistente executiva de Julian. Ela se agarrava a ele enquanto seus corpos se moviam juntos sem a menor restrição. Fiquei olhando para a tela, sem conseguir respirar. Julian acendeu um cigarro calmamente antes de voltar a câmera para si mesmo. Na verdade, toquei nela debaixo da mesa de jantar na primeira vez que você a apresentou para mim. Ele soltou um fluxo lento de fumaça. Chloe Rhodes, se você quiser que nós 3 continuemos casados, então aceite minha proposta hoje. Meus dedos apertaram o colar de diamantes que Julian tinha acabado de prender no meu pescoço mais cedo naquela noite. As bordas afiadas cravavam dolorosamente em minha palma. Recusei-me a acreditar. Julian e eu estávamos juntos há 6 anos. Ele havia abandonado a fortuna da família bilionária porque insistia em construir uma vida comigo. Vivian era alguém que eu praticamente criei. Investi 4 anos para dar um futuro a ela. Como as 2 pessoas em quem eu mais confiava puderam me trair assim? O Bentley preto de Julian ainda estava estacionado em sua vaga reservada no andar de baixo. Quando eu estava indo em direção ao prédio, meu celular vibrou novamente. O nome do contato do remetente dizia: Julian, 5 anos depois. Achei que você viria procurá-la. Não suba. Eles acabaram de dormir juntos. Acho que você não está pronta para ver isso. Você ainda tem a chave reserva do meu carro. Destranque-o e verifique a folga sob o tapete do lado do passageiro. Então ouça a gravação da dashcam das 20h30 de hoje. Minhas mãos tremiam enquanto apertava o botão de destrancar.
Dentro do espaço para os pés do passageiro, escondida sob o tapete, encontrei uma meia de renda preta rasgada. Um cheiro leve e inconfundível grudava no tecido. Meu estômago se revirou. Engolindo o enjoo, retirei o cartão de memória da dashcam e o coloquei no celular. A gravação começou. Exatamente às 20h30, a voz doce e flertante de Vivian encheu meus ouvidos. Julian, você foi tão ousado hoje à noite? Você estava esfregando minha perna debaixo da mesa de jantar enquanto a Chloe estava sentada bem em frente a gente. Ela não percebeu nada. Julian riu. De quem foi a culpa? Você usou essas meias de propósito. Estava tentando me tentar? Além disso, ela não conseguia tirar os olhos de mim. Por que pensaria em olhar debaixo da mesa? Vivian riu. Você é horrível. Então você ainda vai voltar para o escritório mais tarde? Ele riu. Vou para sua casa. Não vou para casa hoje à noite. Os sons que se seguiram foram suficientes. Eu não conseguia mais ouvir. Cuidadosamente, devolvi tudo exatamente onde tinha encontrado, apaguei todos os vestígios de que os arquivos haviam sido abertos, tranquei o Bentley e me afastei. Quando cheguei em casa, o amanhecer já estava surgindo. Fiquei sentada sozinha no sofá a noite toda. Às 7 da manhã seguinte, ouvi a porta da frente destrancar. Julian entrou carregando sanduíches de café da manhã da nossa loja de bagels favorita. Olheiras escuras permaneciam sob seus olhos. Por que você dormiu no sofá? Ele perguntou, colocando a bolsa sobre a mesa. Não me diga que ficou acordada me esperando. Virei a cabeça para o lado. A mão dele congelou no meio do caminho em minha direção. O que houve, amor? Ele perguntou suavemente. Você está chateada porque tive que sair do jantar mais cedo ontem à noite? Houve uma grande falha no sistema da empresa. Trabalhei nela a noite toda. Ele se inclinou e beijou o topo da minha cabeça. Chloe, tenho uma surpresa para você hoje. Cravei as unhas na palma da mão antes de forçar um sorriso. Estou bem. Acabei de acordar com dor de cabeça. Você parece exausto. O alívio suavizou seu rosto. Vou pegar uns pratos. Assim que ele desapareceu na cozinha, abri minhas mensagens. Quando vocês dois começaram a dormir juntos? A resposta veio quase instantaneamente. No primeiro dia em que você a contratou como minha assistente, ela entrou no meu escritório, tirou a roupa e se ofereceu para mim. Depois disso, dormimos juntos inúmeras vezes enquanto você estava bem debaixo do nosso nariz. O sanduíche de bagel ainda estava quente. Julian tinha acabado de deslizar o prato para minha frente quando a porta da frente se abriu. Vivian entrou carregando 2 cafés com seu sorriso brilhante e natural. Bom dia, Chloe. Julian. Trouxe a papelada de emergência. Ela levantou a embalagem com um sorriso brincalhão. E o café é por minha conta. Finalmente recebi meu primeiro salário de estágio, então achei que valia a pena pagar para vocês. Considere isso um pequeno agradecimento por me ajudar a pagar a faculdade todos aqueles anos atrás. Julian pegou as bebidas sem pensar 2 vezes. Ele colocou um canudo em um dos copos e depois me entregou enquanto bagunçava meu cabelo casualmente. Chloe, não seja tão dura com a Vivian o tempo todo. Ela veio até aqui tão cedo só para deixar os arquivos. Ela é uma boa garota. Eu não respondi. Em vez disso, fiquei olhando para o latte de avelã em minha mão. Pequenas gotas de condensação escorriam pela lateral do copo, pingando nos meus dedos. A água gelada me fez estremecer. Eu era severamente alérgica a avelãs. Um gole me deixaria coberta de urticária. Uma reação grave poderia dificultar minha respiração. Durante 6 anos, Julian nunca se esqueceu disso. Hoje, ele nem sequer olhou para essa etiqueta antes de me entregar. Porque desde o momento em que Vivian entrou, sua atenção nunca realmente a deixou. Seus olhos caíram sobre a xícara, e sua expressão congelou. Amor, desculpa, eu não estava prestando atenção. Meu Deus, Chloe! Vivian correu para se desculpar. Eu tinha esquecido completamente que você é alérgica a avelãs. Prometo que não vou cometer esse erro de novo. Antes que ela pudesse terminar, Julian falou. Chloe? Tem algo errado no escritório? Eu o interrompi. Ele piscou, e um alívio inconfundível passou pelo rosto dele. Os documentos que a Vivian trouxe revelaram um problema em um dos nossos projetos. É urgente. Preciso voltar com ela e cuidar disso. Olhei diretamente para ele. Você precisa ir? Você mal passou tempo comigo ontem à noite. Sua expressão ficou tensa por um segundo. Chloe, não faça isso. Ele se aproximou, apoiando as 2 mãos nos meus ombros. Sua voz suavizou, assumindo o tom familiar que sempre usava quando queria que eu cedesse. Você sabe por que estou fazendo isso? É pelo nosso futuro. Tenho que provar para minha mãe que posso construir tudo sozinho, que não preciso do sobrenome Thorne para me casar com você. Baixei os olhos. Por esse futuro do qual ele tanto falava, eu já tinha perdido a conta de quantas vezes fui eu quem fez concessões. Há um mês, sua mãe, Eleanor Thorne, deslizou um cheque de $100 milhões pela mesa e me fez uma proposta com uma única condição: desaparecer da vida de Julian para sempre. Naquela época, eu recusei, sem hesitar. Mas agora, olhando para o homem à minha frente, minha teimosia de repente pareceu a maior piada da minha vida. No momento em que Julian e Vivian desapareceram no elevador, eu os segui silenciosamente para baixo. Quando cheguei ao estacionamento, encontrei os dois. Vivian estava enrolada nele. As pernas dela envolviam a cintura dele, e os braços estavam enlaçados em seu pescoço enquanto ela se agarrava a ele como se pertencesse àquele lugar. Julian a segurava firmemente pelas coxas antes de dar um pequeno levantamento brincalhão para que ela pudesse se segurar ainda mais forte. Eu te disse para esperar no carro, murmurou. Suas palavras soavam como uma bronca, mas o tom era impossivelmente gentil. Quem mandou você subir? Vivian esfregou a bochecha no pescoço dele. Eu estava preocupada que você demorasse muito. Além disso, levei o café para cima como desculpa para entregar os arquivos, e ela mal olhou para mim. Julian beliscou a ponta do nariz dela.
Não faça isso de novo. Se quiser outra bolsa de grife, eu compro. Só não deixa a Chloe nos pegar. Ela balançou contra ele com um sorriso provocador. Isso não cansa? Sua voz ficou doce o suficiente para derreter açúcar. Toda vez que dormimos juntos, você nos faz tomar banho, trocar de roupa e apagar nossos rastros. Até trazer café pra mim tem que parecer casual. Ela procurou o rosto dele. Você realmente tem tanto medo de ela descobrir? Julian não hesitou. Eu só não posso deixar a Chloe descobrir. Vivian fez bico. Então, o que eu sou? Ele fez uma pausa antes de sorrir para ela. Você é meu bebê. O rosto dela se iluminou instantaneamente. Então você vai passar o dia comigo, o dia todo. Ele abaixou a cabeça e a beijou. Fechado, o que você quiser. Alguns momentos depois, o SUV começou a balançar. Meus dedos apertaram tanto o celular que começaram a doer. Então meus joelhos cederam. Deslizei impotente até o chão frio de concreto. Eu queria chorar. Meus olhos ardiam até doer, mas nenhuma lágrima caiu. Por fim, me forcei a voltar para o elevador. Quando as portas se fecharam, liguei para Eleanor Thorne. Senhora Thorne. Minha voz soava estranhamente calma. Se eu deixar seu filho agora, sua oferta de 100 milhões de dólares ainda está na mesa? O silêncio pairou por alguns segundos. Então você mudou de ideia? Eleanor finalmente disse. Da última vez você me disse que preferia morrer a deixar Julian. Ele me traiu. As palavras saíram muito mais facilmente do que eu esperava. Vou enviar minhas informações bancárias por mensagem. O dinheiro pode ser transferido em até 3 dias? Chloe. Havia algo indecifrável na voz de Eleanor. Talvez aprovação. Talvez pena. Você está fazendo a escolha inteligente. Pegue o dinheiro e certifique-se de desaparecer completamente. A ligação terminou. Segundos depois, meu celular acendeu. Era outra mensagem de Julian, aquele que existia 5 anos à frente na linha do tempo alternativa. Pegar o dinheiro e sair é a escolha certa. Mas e o nosso bebê? Aquele que você está carregando? Meus dedos congelaram sobre o teclado. Eu precisava que Julian explicasse o que ele quis dizer com o nosso filho. 5 minutos agonizantes se arrastaram antes que uma enxurrada de mensagens finalmente aparecesse. Você está grávida de 5 semanas. Você ainda não sabe. No dia 15 do próximo mês, você vai sofrer um aborto espontâneo. Você vai sentir tanta dor que ficará encolhida no chão e vai me ligar. Mas Vivian vai me mandar uma foto do pulso cortado. Ela também vai me dizer que está grávida do meu bebê e ameaçar se matar. Vou desligar na sua cara e correr até ela. Quando eu chegar lá, vou perceber que ela mal se machucou. Era tudo uma encenação. Quando eu chegar ao hospital, você já estará sangrando. Nosso bebê terá ido embora. Você estará sozinha na mesa de cirurgia, tossindo sangue. Enquanto eu estarei sentado com Vivian comendo bolo. Nosso bebê era uma menininha. O ultrassom já mostrava suas mãozinhas e seus pés minúsculos. O ar ficou preso na minha garganta. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia respirar. Quase por instinto, minha mão trêmula foi até meu estômago. Uma cólica violenta me percorreu. Empurrei minha cadeira para trás e corri para o banheiro, desabando em frente ao vaso sanitário enquanto ânsias secas rasgavam meu corpo. Nada aconteceu. No fim, tudo o que consegui cuspir foi uma bilha amarga que deixou um gosto metálico na minha língua. Abri a torneira e joguei água gelada no rosto. De novo, de novo, de novo. Quando finalmente olhei para cima, a mulher que me encarava no espelho mal parecia viva. Vasos sanguíneos riscavam meus olhos avermelhados, e toda a cor havia desaparecido dos meus lábios. Peguei as chaves do carro e saí correndo. Ignorando todos os limites de velocidade, dirigi direto para o hospital particular mais prestigiado da cidade. Exames de sangue, testes laboratoriais, um ultrassom. Quando o médico me entregou os resultados, meus dedos tremiam tanto que quase deixei a pasta cair. A obstetra sorriu calorosamente, com aquele sorriso ensaiado de quem traz boas notícias todos os dias. Parabéns, senhorita Rhodes. Você está com 5 semanas de gravidez e o embrião está se desenvolvendo perfeitamente. Mordi o interior da bochecha até sentir gosto de sangue. Agende o procedimento. Ouvi a mim mesma dizer, minha voz tão rouca que mal parecia a minha. Estou interrompendo a gravidez. A doutora piscou, a caneta parando no meio da frase. Gostaria de discutir isso com seu marido primeiro? Não. Fechei os olhos. Agende imediatamente. Uma lágrima caiu sobre o relatório do laboratório, espalhando-se lentamente pelo papel. Às 5 da tarde, o procedimento terminou. Ignorando a dor surda no fundo do abdômen, voltei ao apartamento uma última vez. As pétalas de rosa da nossa comemoração de aniversário ainda estavam espalhadas pelo piso de madeira. As bordas já haviam escurecido e enrolado. O perfume de Julian pairava levemente no ar, quase imperceptível agora. Eu vivi assim por 6 anos. Eu acreditava que era feliz. Eu acreditava que a felicidade duraria para sempre. Eleanor se moveu ainda mais rápido do que eu esperava. 100 milhões de dólares apareceram na minha conta offshore antes do pôr do sol. Fiquei olhando para a sequência interminável de zeros por um longo tempo. Então ri amargamente. Tudo que eu sacrifiquei, tudo que eu lutei para proteger, tudo aquilo foi uma enorme piada. Talvez o amor não fosse tudo. Talvez ter 100 milhões de dólares não fosse um prêmio de consolação tão ruim. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o Julian de 5 anos no futuro. O bebê que você nunca quis se foi agora. Você finalmente está satisfeito? Por muito tempo, nada aconteceu. Então meu telefone tocou. Era uma chamada de voz. Eu atendi. A voz do Julian do futuro estava carregada de soluços contidos. Chloe, quer eu quisesse esse bebê ou não, só espero que pelo resto da sua vida, não tenha filha. E não exista eu. A dor na voz dele apertou meu peito.
Soltei a pergunta antes que pudesse me conter. Julian, nosso final foi ainda pior do que você já me contou? Silêncio. Quando finalmente falou novamente, cada palavra parecia ser arrastada por vidro quebrado. Por favor, não pergunte mais, Chloe. Você não quer saber. Quero sim. Minha voz falhou. Eu preciso saber. O silêncio se estendeu insuportavelmente. Finalmente, Julian sussurrou com a voz trêmula. Chloe, no fim, você morreu. Você morreu bem na minha frente. Eu tinha mais 1000 perguntas, mas a ligação foi desconectada. Fiquei olhando para a tela escura, incapaz de descrever o que sentia. Era como se o destino tivesse pregado a piada mais cruel imaginável. Ainda assim, de alguma forma, ela também abriu uma rachadura no próprio destino, me dando uma chance de mudar tudo. Não hesitei. Arrumei minha mala e me preparei para partir. No momento em que a rolei em direção à porta da frente, meu celular acendeu. Um vídeo da Vivian. As imagens estavam sombrias e instáveis. Em um beco estreito, Julian estava encurralado de cara no chão lamacento, enquanto vários homens o espancavam impiedosamente. Sangue cobria seu rosto. A voz em pânico de Vivian ecoou atrás da câmera. Chloe! Julian foi atacado enquanto me protegia. Agiotas estão espancando-o até a morte. Por favor, salve-o. Estamos atrás da fábrica de processamento de carne abandonada no South Side. Assisti ao clipe várias vezes. Sem aviso, outra lembrança veio à tona. O dia em que Julian e eu nos conhecemos. Eu estava servindo no bar quando um motociclista tatuado me encurralou e começou a me importunar. Julian quebrou uma garrafa de cerveja, pressionou o vidro irregular contra o pescoço do motociclista e disse com absoluta confiança: toque nela de novo e eu te enterro. Só depois descobri o significado do nome Julian Thorne entre as famílias mais ricas de Aurelion. Uma lágrima escorreu pela minha bochecha. Pela primeira vez, entendi. Eu sempre devia algo ao Julian. Eu precisava pagar essa dívida antes que os laços entre nós pudessem finalmente ser cortados. Joguei minha mala no porta-malas e corri em direção ao South Side. Mesmo que meu coração já tivesse virado cinzas. Ainda não consegui ver o homem que um dia amei morrer. Corri em direção ao beco atrás da fábrica de processamento de carne abandonada. O ar noturno cortava como gelo. De repente, meu celular vibrou violentamente. Uma mensagem do Julian do futuro apareceu na tela. Não vá, é uma armadilha. Vivian armou tudo. Corra, tarde demais. No instante em que entrei no beco sem saída, 7 ou 8 homens enormes surgiram de todas as direções. Canos de aço brilhavam sob os postes de luz enquanto me cercavam no canto. Clique, clique, clique. O ritmo agudo dos saltos altos ecoava pelo beco. Vivian saiu das sombras, girando casualmente o isqueiro personalizado de Julian entre os dedos. Não havia um traço de medo em seu rosto doce e inocente. Só triunfo, só crueldade. Ela sorriu para mim. Chloe. Você realmente corre sempre que é chamada. Seus lábios carmesim se curvaram em um sorriso cruel. Bata nela. Bata nela até ela mal conseguir respirar. E mire na barriga dela. Chute até não sobrar nada. Os canos de aço desabaram. Minhas costas, meu abdômen, minhas pernas. Cada golpe explodia em mim. Os estalos nauseantes dos ossos quebrando se misturavam a uma dor ofuscante, até que cada nervo do meu corpo gritava. Desabei na lama imunda, enrolando-me sobre o abdômen. O lugar onde meu bebê estivera. O lugar que ainda sangrava. Sangue quente escorria até meus olhos, fazendo o mundo inteiro se dissolver em carmesim. Já chega. Vivian se aproximou com visível nojo. Deixe-a aleijada. Só não a mate. Ela pisou nos meus dedos cobertos de sangue com o salto afiado como uma agulha de sua bomba de grife. Então esfregou com mais força. A agonia percorreu os 10 dedos de uma vez. Abri a boca para gritar. Nada saiu. Apenas suspiros ásperos e quebrados. Os homens finalmente foram embora. Fiquei abandonada em uma poça de sangue como lixo de ontem. Usando as últimas forças que me restavam, arrastei minhas pernas quase inúteis pelo pavimento áspero. Um rastro espesso de sangue me seguia. Minhas unhas se quebraram ao arranharem a parede de tijolos. Pele rasgada. Sangue espalhado pelo concreto. Centímetro por centímetro. Rastejei em direção à entrada do beco. No instante em que cheguei à rua, um carro parou bruscamente. Julian saltou para fora. Seu rosto estava cheio de pânico. Ele passou correndo direto por mim. Amor, não tenha medo. Estou aqui. Ninguém vai te machucar. Sua voz tremia de um alívio desesperado. Seus olhos transbordavam de amor. Mas nada disso era para mim. Era tudo por causa de Vivian. Eu estava a menos de 3 metros de distância, coberta de sangue, com os ossos quebrados, a um passo da morte. Tudo o que Julian precisava fazer era virar a cabeça. Ele teria me visto. Ele nunca fez isso. Havia espaço para apenas uma mulher aos seus olhos, Vivian. Então, 6 anos de vida e morte juntos. Perderam para as lágrimas de outra mulher. Quando a consciência se esvaiu, alguém alcançou o sangue e me ergueu sem esforço em braços fortes. Uma voz baixa e preguiçosa flutuou acima de mim, carregada de frio divertimento. Chloe Rhodes. Você quase se matou por causa de um pedaço de lixo. Esse é um talento e tanto. Forcei meus olhos a se abrirem. A primeira coisa que vi foi o rosto incrivelmente bonito de Ethan Caldwell, tão frio e composto quanto sempre. Ethan, me leve com você. O último resquício da minha determinação se despedaçou. Como alguém se afogando e agarrando o único pedaço de madeira à deriva que restou, agarrei a frente da camisa dele com dedos trêmulos e me recusei a soltar. Meu celular vibrou de novo. Era Julian. Não o Julian desta linha do tempo. O Julian de 5 anos no futuro paralelo. Sua voz estava rouca,
tensa, a ponto de falhar, como se cada palavra lhe custasse um pedaço da sua alma. Chloe, você rompeu o laço que ligava nossos destinos. De agora em diante, espero que você encontre a felicidade que eu nunca te dei. A ligação foi interrompida antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. Ethan olhou para o meu celular, depois abaixou o olhar para mim. Sua respiração quente roçou meu rosto gelado. Chloe, não faço ideia de que tipo de jogo você e Julian estão jogando. Sua expressão permaneceu indiferente. Mas não tenho nenhum interesse em fazer parte disso. Ele olhou para mim de cima. Então vou te dar uma chance. Você escolhe. Eu te levo comigo. Ou eu te jogo de volta ao lado daquele lixo inútil? Se ele tivesse me perguntado ontem, talvez eu tivesse hesitado. Mas agora... A agonia que rasgava meu corpo me lembrava exatamente o que ficar ao lado de Julian custaria. Hoje era só o começo. Se eu ficasse... O sofrimento que me esperava seria 100, 1000 vezes pior. Abri a boca para responder. Antes que pudesse falar, outra notificação tocou. Desta vez, era uma mensagem do Julian da minha linha do tempo atual. Chloe, a Vivian ficou um pouco abalada, então vou levá-la ao hospital. Não vou estar em casa para o jantar hoje. Por favor, não fique brava. Vou trazer tacos do seu lugar favorito quando voltar. Fiquei olhando para a mensagem absurdamente falsa. Então soltei uma risada sem humor. Sem dizer uma palavra, desliguei o celular. Clique. Joguei-o diretamente em uma poça de sangue diluído ao meu lado. Então olhei para os olhos cinza profundos de Ethan. Ethan, desta vez, eu escolho você. Enquanto isso, Reddit, contos e afins. Julian acabara de acomodar Vivian em seu quarto de hospital. Quando chegou em casa, ainda havia batom de outra mulher borrado no canto da boca. Em uma das mãos ele carregava os tacos noturnos que havia comprado para amenizar as coisas. Chloe, eu trouxe seu favorito. Silêncio. Sem resposta. Lá fora, o vento de repente começou a uivar contra as janelas. Seus olhos pousaram sobre a mesa de baixo. Uma única folha de papel. A impressão preta o atravessava como um espigão de trem. Registro de aborto de gravidez. Idade gestacional, 5 semanas. Procedimento realizado voluntariamente. Não. O pomo de Adão de Julian balançou violentamente. O medo apertou sua garganta até que mal um sussurro escapou. Isso é impossível. Seus dedos trêmulos discaram o número de Chloe. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5. Todas as chamadas terminavam exatamente igual. O assinante que você está tentando alcançar não está disponível. Por favor, deixe uma mensagem após o sinal. Bang. Ele escancarou a porta do quarto. O armário estava vazio. Todo vestígio de Chloe havia desaparecido. As roupas dela, seus pertences, sua presença. Era como se ela tivesse se removido cirurgicamente de todos os cantos da casa. Passos ecoaram pelo corredor. Vivian veio correndo descalça com o cabelo bagunçado. Seu celular tremia violentamente em sua mão, a tela inundada de notificações intermináveis. Ela agarrou Julian pelo braço. O que você está fazendo aqui? Eu disse para você ficar na sua própria casa. Julian jogou violentamente a mão dela para longe. Seus olhos vermelhos pareciam quase selvagens. Estou quase perdendo a cabeça. Você acha que eu posso simplesmente ficar em casa? Vivian gritou histericamente. Ela empurrou o celular a poucos centímetros do rosto dele. Que diabos há de errado com a Chloe? Ela postou tudo online. A internet inteira está compartilhando isso. Ela expôs minhas informações pessoais, meu número de identidade, minha cidade natal, até os registros que mostram que sua família me sustentou financeiramente naquela época. Todo mundo me chama de interesseira ingrata que roubou o marido das pessoas que me ajudaram. Minha caixa de entrada do Instagram está cheia de ameaças de morte. Alguém até jogou tinta vermelha na minha porta. Você tem que ligar para ela, faça ela apagar o post. Diga para ela emitir uma declaração dizendo que foi tudo um mal-entendido. Julian a encarou. Então ele riu. Era um som quebrado, sem esperança. Um mal-entendido? Ele quase rugiu. Alguma coisa disso foi mentira? Ele pegou o colar de diamantes que planejava usar para acalmar Chloe. Depois o esmagou no chão aos pés de Vivian. A casa sumiu. Ela vendeu. O bebê se foi. Ela interrompeu a gravidez. E agora ela desapareceu. Sua voz quebrou em um grito rouco. Então me diga. Como diabos eu vou encontrá-la? Como eu vou fazer ela limpar seu nome? A imagem dos olhos vazios de Chloe na noite anterior. Sua calma estranha naquela manhã. Agora retornava como milhares de lâminas afiadas, cortando-o pedaço por pedaço. Como... Sua voz tremia. Como ela sabia sobre mim e a Vivian? Como ela soube o que aconteceu na garagem? Suas pernas finalmente cederam. Ele desabou no chão frio de madeira, como se alguém tivesse arrancado a coluna de seu corpo. Então o celular começou a vibrar freneticamente. Uma chamada de vídeo recebida. Número desconhecido. Seu dedo trêmulo tocou em aceitar imediatamente, como um homem se afogando, agarrando sua última chance de sobrevivência. Chloe! Onde você está? Por favor, só deixe eu explicar. As palavras morreram em sua garganta. O homem na tela. Tinha o rosto dele. Sua voz. Seus olhos. Tudo era idêntico. Exceto... Ele parecia a própria morte. Suas bochechas estavam fundas. Olheiras escuras cercavam seus olhos. A barba por fazer cobria seu maxilar. Cada centímetro dele irradiava exaustão e desespero. Julian sentiu o sangue desaparecer de seu rosto. Seus dentes batiam incontrolavelmente. Quem é você? O homem estava sentado nas sombras de um sofá de couro gasto.
um charuto meio fumado repousava entre seus dedos. Ele olhou para Julian como alguém olharia para um cadáver apodrecido. Eu sou você. Ele bateu as cinzas em uma bandeja. Daqui a 5 anos. O rosto do futuro Julian permaneceu sem expressão. Então, ela já te deixou. E ela foi embora sem te dar uma chance. Julian praticamente se jogou contra a tela. Sua voz saiu rouca e desesperada. Você contou pra ela, não foi? Foi você? Por que você faria isso? Eu sou você. Por quê? O futuro Julian exalou lentamente uma nuvem espessa de fumaça de charuto. Uma risada curta escapou dele. Soou vazia o suficiente para gelar o ambiente. Para salvá-la. Você não faz ideia de que tipo de homem você realmente é. Depois que Chloe foi embora, você ficou obcecado em provar seu valor para sua mãe. Você tirou todos os favores das conexões que ela deixou para trás. Você deixou Vivian humilhar Chloe de novo e de novo. Seus dedos de repente se contraíram ao redor do charuto. Por um breve segundo, ele fechou os olhos. Então deu uma risada amarga. No mês que vem, Chloe sofre um aborto espontâneo ameaçado. Você sabe onde está? Você está com a Vivian. Aquela vadia te manda uma foto falsa do pulso cortado. E você desliga no chamado de ajuda da Chloe sem pensar 2 vezes. Quando você finalmente chega ao hospital, já era tarde demais. Ela tinha uma hemorragia. Nossa filha engoliu em seco. Já tinha ido embora. E Chloe? Ela nunca mais poderia ter outro filho. Julian sentiu cada gota de sangue congelar completamente. Ele se virou lentamente para Vivian. Seus olhos ardiam com uma raiva assassina. Você matou meu filho? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Vivian balançou a cabeça tão violentamente que parecia louca. Lágrimas e muco escorriam pelo rosto dela. Julian, não acredite nele. Ele é louco. Esse vídeo é falso. Chloe contratou alguém para fazer isso. O Julian do futuro nem sequer olhou em sua direção. Sua voz ecoou pelo quarto como um sino de funeral. Naquele dia, você estava comemorando o aniversário da Vivian. Você estava ao lado dela enquanto ela cortava o bolo. Quando você finalmente se lembrou da Chloe e correu de volta para o hospital, ela já tinha desistido de você. Um rastro de sangue escorreu de repente do olho do Julian do futuro. Ele esmagou o charuto em chamas na palma nua. O chiado nauseante da carne queimando ecoou pelos alto-falantes. Veias saltavam nas costas da mão. Cada palavra soava encharcada de sangue. Nos últimos 5 anos, toda vez que fechava os olhos, eu a vi deitada naquela mesa de cirurgia, as pernas dela cobertas de sangue. E toda vez que eu os abria, tudo o que eu via era aquele oceano. O oceano que nunca a devolveu. Eu estou vivo. Mas eu não mereço estar. Então eu tentei de tudo. Mesmo que isso significasse vender minha alma ao diabo. Eu precisava garantir que ela soubesse a verdade. Eu queria que ela parasse de te amar. Eu queria que ela escapasse de você. Ele encarou diretamente os olhos de seu eu mais jovem através da distância impossível entre linhas do tempo. Uma lágrima turva escorreu lentamente pelo rosto dele. Julian. Homens como nós não merecem vê-la nunca mais. A força de Julian acabou. Seu celular escorregou dos dedos dormentes e caiu no chão de madeira com um estalo agudo. A tela permaneceu acesa, lançando um brilho fantasmagórico pela sala enquanto um vídeo se repetia em um loop infinito. Um beco imundo passou pela tela. Vivian estava sobre Chloe com um sorriso cruel, o salto pontiagudo de seu sapato de salto agulha roçando impiedosamente nos dedos de Chloe. O rosto doce e delicado que Julian um dia adorou havia se transformado em algo horrível. Bata nela! Ela gritou. Bata nela até ela morrer, principalmente na barriga. Chutem até não sobrar nada. As imagens cortaram abruptamente para preto. Então, uma única imagem preencheu a tela. Um laudo médico manchado de sangue vermelho vivo. Ela estava carregando seu bebê. 5 semanas de gravidez. Esta tarde, ela fez o aborto sozinha em uma mesa de cirurgia fria. Era a última mensagem de texto enviada pelo Julian de 5 anos no futuro. O silêncio tomou conta do ambiente. Muito lentamente, Julian virou a cabeça. Tão devagar que seu pescoço parecia estar se quebrando, vértebra por vértebra. Nuvens escuras de tempestade pressionavam as janelas, drenando toda a luz do quarto, até que ele parecesse um mausoléu. Momentos atrás, Vivian estava encolhida contra o peito dele como um passarinho indefeso. Agora, ela estava encurralada no canto, tremendo violentamente sob o olhar dele. Ele parecia um homem prestes a despedaçar alguém com as próprias mãos. Julian! Ela engoliu em seco, a voz tremendo incontrolavelmente. É falso. Alguém editou esse vídeo para me incriminar. Eu te amo. Eu nem machucaria uma formiga. Como eu poderia... Julian não respondeu. Em vez disso, outra memória o atingiu. Dias antes, Vivian estava deitada confortavelmente em seus braços, traçando círculos distraidamente em seus dedos. Ela sorriu tão casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Julian, se a Chloe engravidasse, você poderia parar de prestar atenção em mim? O que ele tinha feito naquela época? Ele riu. Ele acariciou o nariz dela. Ele disse que ela estava pensando demais. Um espasmo violento rasgou seu peito. Só agora ele finalmente entendeu. Por trás do sorriso inocente de Vivian se escondia um monstro sanguinário. Aquela pergunta brincalhona nunca foi inocente.
Era uma faca revestida de veneno. Julian se levantou rigidamente. Um passo, depois outro. O som de seus sapatos de couro batendo no chão ecoou como sinos fúnebres. Vivian finalmente perdeu a paciência. Ela gritou e correu desesperadamente em direção à porta. Ela nunca conseguiu. Julian avançou. A mão dele se enroscou brutalmente em seus longos cabelos, a característica que ela sempre valorizou mais, e ele bateu a cabeça dela contra o chão. O impacto nauseante ecoou pela sala, seguido pelo grito estridente dela. Ele agarrou sua garganta e a forçou a olhar para ele. Seus olhos vermelhos pareciam prestes a sangrar. Cada palavra saía como algo arrastado diretamente do inferno. Se algo acontecer com a Chloe, seu aperto se intensificou. Eu vou te esfolar viva! Sua voz caiu para algo assustadoramente calmo. Você pode fazer companhia ao meu filho no túmulo. A neve cobriu Braxton durante todo o inverno. Quando voltei para a comunidade de Aurelion com Ethan, a cidade ainda estava enterrada em branco. Dentro da cabine silenciosa do Maybach, Ethan me entregou um tablet. Você seguiu em frente, disse calmamente. Algumas pessoas ainda estão se afogando na sarjeta. Olhei para a tela. Um beco sujo atrás de um dos bairros vermelhos da cidade apareceu à vista. Sem a proteção de Julian, Vivian havia mergulhado em jogos, drogas e dívidas. Vários homens fortemente tatuados a encurralaram contra uma parede de tijolos. Um deles puxou o cabelo dela para trás antes de dar um tapa tão forte que fez sua cabeça virar para o lado. Sua bochecha inchou imediatamente. Maquiagem barata misturada com sangue borrava seu rosto. Você deve 3 milhões de dólares em dinheiro de agiota. O homem se agachou à sua frente segurando seu queixo. Se não pagar hoje, vou te vender na Dark Web. Homens vão formar fila para te comprar. Vivian tremia tão violentamente que mal conseguia respirar. Ela desabou no chão imundo e envolveu os 2 braços na perna do homem. Por favor, só mais 3 dias. Juro que vou conseguir o dinheiro. Ela chorava histericamente. A Chloe vai voltar hoje. Vou procurar aquela vadia. Ela vai me dar o dinheiro. O homem riu friamente. Então a chutou para o outro lado do beco. Ela caiu no chão. A bota dele bateu com força nas costas da mão dela. Ele se torceu lentamente. Croc. O som inconfundível de ossos se quebrando ecoou pelo beco estreito. Vivian gritou como um animal abatido. Soava exatamente como eu tinha feito 6 meses atrás. Naquela época em que eu implorava pela minha vida em outro beco esquecido. O homem cuspiu no chão. Você tem 3 dias. Ele sorriu. Se perder o prazo, vamos coletar seu corpo em pedaços. O vídeo terminou. Ethan bateu preguiçosamente o dedo no joelho. Quer que eu cuide dela antes que ela vire um problema? Peguei meu café cold brew e tomei um gole lento. O gosto amargo permaneceu na minha língua. Reddit, contos e afins. Minha expressão nunca mudou. Não. Coloquei a xícara na mesa. Um animal encurralado é sempre o mais perigoso. Meus olhos permaneceram fixos na tela escura. Um leve sorriso gelado tocou meus lábios. Gostaria de ver quanto ela ainda consegue morder, agora que o dono dela não está mais por perto para protegê-la. Vivian não foi a primeira pessoa a me encontrar. Julian foi. O Bentley preto dele desviou pela estrada e forçou nosso carro a parar. O homem que antes fora a estrela em ascensão mais brilhante do mundo dos negócios mal parecia humano mais. Ele estava magro, sem barba. Seu terno pendia frouxamente do corpo. Um cigarro queimava até as pontas dos dedos, queimando sua pele, mas ele sequer parecia perceber. Ele cambaleou até mim. A mão dele se estendeu instintivamente antes de se afastar, como se me tocar fosse queimá-lo. Chloe. Sua voz falhou. Você voltou. Engoliu em seco. Como você tem estado nesses últimos 6 meses? O vento do início do inverno era intensamente frio. Olhei para ele sem o menor movimento no meu coração. Precisava de algo, Sr. Thorne? O título formal o atingiu como uma faca. Seu rosto se desfez. Lágrimas caíram sem aviso. Chloe, eu sei que sou imperdoável. Eu sei que não mereço ficar na sua frente. Ele chorava tanto que suas palavras mal faziam sentido. Eu lidei com a Vivian. Ela pagou por tudo que fez. Me arrependi todos os dias. Todas as noites eu sonho com você deitada naquele beco coberta de sangue. Eu sonho que você me deixa. Seus joelhos quase cederam. Por favor, não me deixe, Chloe. Você pode me odiar. Você pode me manter ao seu lado como um cachorro. Me puna como quiser. Eu faço qualquer coisa. Eu só quero a chance de consertar as coisas. Antes que eu pudesse responder, um casaco de lã quente pousou suavemente sobre meus ombros. Trazia o cheiro familiar de cedro e pinho de Ethan. Ele se colocou ao meu lado, com um braço me protegendo sutilmente. Sua voz estava mais fria que o ar do inverno. Sr. Thorne, é bastante inapropriado importunar a noiva de outro homem. O pânico explodiu no rosto de Julian. Ele avançou. Ethan, quem diabos você pensa que é? Quando Chloe e eu passamos 6 anos construindo nossas vidas juntos, onde você estava? Nós até tivemos um filho. Isso é entre nós. Levantei a mão, parando Ethan antes que ele pudesse responder. Uma risada baixa escapou de mim. Julian. Olhei diretamente nos olhos dele. Você está mesmo usando nosso bebê ainda não nascido para implorar pelo meu perdão? Sua respiração vacilou. Não. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não era isso que eu quis dizer. Eu só queria que você lembrasse do que tivemos, de como éramos profundamente conectados. Conectados? Me aproximei.
Cada palavra cortava como vidro. 6 meses atrás, enquanto você dormia lá em cima com ela, no assento da janela. Eu estava lá embaixo, ouvindo seu flerte pela câmera do painel. Essa era a nossa conexão? Todo o traço de cor desapareceu do rosto de Julian. Seus lábios tremiam incontrolavelmente. Eu não parei. Naquele mesmo dia, eu estava deitada sozinha em uma mesa de cirurgia fria. Meu bebê. O bebê que te chamaria de pai. Meu bebê estava sendo arrancado do meu corpo. Meus olhos nunca saíram dos dele. E enquanto isso acontecia, você estava comendo bolo com a Vivian para comemorar o aniversário dela. Por favor, Julian tapou os ouvidos. Chloe, por favor, pare. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Continuei tão calma quanto um juiz que pronuncia uma sentença. Você lembra do beco atrás da fábrica de processamento de carne abandonada no Southside? Seu corpo inteiro congelou. Seus olhos se arregalaram de horror. Quando você saiu do carro, você puxou Vivian para seus braços. Você a segurou tão forte que estava tremendo. Falei baixinho. Eu estava deitada em uma poça do meu próprio sangue. 3 passos daqui. Meu corpo ainda estava se recuperando do aborto. Ela contratou pessoas para me chutarem na barriga várias vezes até eu começar a sangrar internamente. Eu vi você passar correndo por mim. Você nem sequer olhou para mim. Você foi direto para a mulher que não tinha se machucado nem um pouco. Suas pupilas se contraíram violentamente. Um sorriso frio curvou meus lábios. Depois que Ethan salvou minha vida, a versão sua de 5 anos no futuro me ligou. Parabéns, Chloe. Você finalmente se libertou de mim. Agora você pode começar a viver de novo. Olhei para o homem quebrado à minha frente. Não restava mais nada no meu coração além de água parada. Acho que devo agradecer aquela versão futura de você. No momento em que eu me deitei naquela mesa de cirurgia fria, no momento em que quase sangrei até a morte naquele beco, eu parei de te odiar. Sustentei seu olhar devastado por um último segundo. Julian. Nunca mais apareça na minha frente. Virei-me sem olhar de novo. Entrelaçando meu braço no de Ethan, entrei no carro. No retrovisor, Julian caiu de joelhos no vento congelante, como um cachorro de rua que perdeu tudo. Seus gritos quebrados se dissiparam na neve que caía. Vivian se jogou na frente do meu carro na frente da minha vila, forçando o motorista a frear bruscamente. Ela desabou no chão, batendo a testa contra o piso repetidas vezes até que começou a sangrar. Chloe, eu estava errada. Eu sei que estava errada. Julian me fez fazer isso. Foi ele quem veio atrás de mim primeiro. Ele disse que nunca te amou. Ele disse que eu era a única mulher que ele queria. Ela rastejou até mim de joelhos, chorando tanto que mal conseguia respirar. Por favor, Chloe. Você tem tanto dinheiro? Uma fração minúscula do que você tem já seria suficiente para salvar minha vida. Os agiotas disseram que se eu não pagar, vão me vender na Dark Web. Saí do caminho, sem querer deixá-la chegar perto de mim. Vivian. Minha voz estava calma. Eu sei que você falsificou aquelas fotos de cortar os pulsos para enganar Julian. Eu sei que você cronometrou tudo perfeitamente. Você sabia exatamente quando ele recusaria minha chamada de emergência. Você queria que ele se tornasse a arma que matou nosso bebê. Você queria que eu sangrasse até não haver mais chance de nosso filho nascer. A cor desapareceu do rosto dela. Suas pupilas se contraíram violentamente enquanto todo o corpo tremia como uma folha em meio à tempestade. Você deveria ser grata, disse, limpando os dedos com um lenço, como se tocar o ar ao redor dela tivesse me contaminado. Eu escolhi interromper a gravidez antes que tudo isso acontecesse. Olhei para ela sem nenhum traço de emoção. Senão, você nem estaria viva hoje para se ajoelhar aqui implorando por misericórdia. Chloe Rhodes. A máscara lamentável se desfez instantaneamente. Ela se levantou de repente, gritando histericamente. Você não pode fazer isso comigo! Você prometeu que me apoiaria, sua mentirosa! O que te torna tão especial? Você sempre sobreviveu se agarrando a homens ricos. Você perdeu Julian, e agora se apegou a Ethan Caldwell. Eu te amaldiçoo. Espero que você morra de uma forma horrível. Os seguranças a agarraram antes que pudesse me atacar, arrastando-a enquanto ela continuava gritando e xingando. 1 mês depois, Ethan realizou nosso baile de noivado. Fui ao banheiro retocar a maquiagem. O banheiro espaçoso estava vazio. Ou pelo menos era o que eu pensava. Enquanto eu olhava no espelho, outro reflexo apareceu lentamente atrás de mim. Uma atendente de limpeza. Vivian. Ela não se parecia em nada com a mulher que eu tinha visto 1 mês atrás. O desespero havia esvaziado seu rosto, e a loucura queimava em seus olhos vermelhos. Com dedos trêmulos, ela desenroscou a tampa de uma garrafa de vidro. Lá dentro havia ácido sulfúrico concentrado. Chloe! Você arruinou minha vida! Se meu rosto for destruído, então o seu vem comigo. Ela jogou a garrafa em minha direção. O líquido espesso e fumegante espirrou pelo ar. Não havia para onde fugir. Quando estava prestes a perceber, uma figura escura entrou na sala como uma pantera. Alguém me empurrou para o lado com todas as forças que tinha. Um grunhido nauseante ecoou pelo banheiro. A maior parte do ácido caiu diretamente sobre Julian. O cheiro de carne queimada encheu o quarto quase instantaneamente. A pele dele ficou em bolhas e começou a se dissolver diante dos meus olhos. Seu rosto ficou irreconhecível, mas ele nunca olhou para si mesmo. Seus olhos arruinados procuravam apenas por mim. Quando viu que eu havia escapado apenas com um cotovelo arranhado, um sorriso quebrado surgiu no que restava de seus lábios. Chloe! Graças a Deus. Você está bem. O cheiro de carne queimada permanecia sob o forte odor de desinfetante. Julian estava deitado na cama do hospital, quase totalmente enfaixado,
seu corpo parecendo menos um homem e mais uma escultura reconstruída depois de ter sido despedaçada. Apenas o olho esquerdo permanecia. Ele continuava fixo em mim. Chloe, eu devolvi minha vida para você. Podemos recomeçar? Cada palavra estava encharcada de sangue. Um líquido carmesim e espumoso escorria do canto da boca a cada respiração ofegante. Olhei para ele em silêncio. Dentro de mim, não restava nada. Apenas silêncio. Julian, você acha que o que fez foi heróico, não acha? Parei ao lado da cama dele e olhei para ele. Quando o ácido veio voando em minha direção, você não hesitou. Eu acredito nisso. Naquele momento, você realmente estava disposto a morrer por mim. Seu olho restante brilhou com uma esperança desesperada. Lágrimas turvas escorriam pelo rosto marcado por cicatrizes. Você me entende. Chloe, você ainda me ama. Não é? Mas, Julian, já é tarde demais. Eu o interrompi sem emoção. Você trocou metade do seu rosto e um olho para salvar minha vida. Mas você tem ideia do que me custou escapar do inferno que você criou? Sua respiração parou. A versão de você, de 5 anos no futuro, só te disse que eu teria um aborto espontâneo ameaçado no mês que vem. Ele te disse que você estaria comendo bolo com a Vivian enquanto eu mais precisava de você. Mas ele nunca te contou como me senti no dia em que apresentei um laudo médico confirmando que eu estava com 5 semanas de gravidez. Minha mão repousou suavemente sobre minha barriga. Eu não esperei até o mês que vem. Na mesma tarde em que soube da verdade, eu fui sozinha ao hospital. Eu subi na mesa de cirurgia completamente acordada. O olho restante de Julian se arregalou até parecer prestes a explodir. Sua pupila tremia incontrolavelmente. Fiquei olhando para as luzes cirúrgicas frias acima de mim. Minha voz falhou. Fui eu quem a matou. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. Se eu não tivesse feito essa escolha primeiro... A Chloe, de 5 anos depois, a mulher que ainda te amava com tudo o que tinha, que confiava em você completamente, teria morrido naquela mesa de cirurgia no dia 15 do próximo mês por causa da sua indiferença. Por causa da sua traição. Eu ri baixinho. O som era mais feio do que um choro. A única maneira de impedir que você me matasse foi matar uma parte de mim primeiro. Julian. Ela foi a única criança que criamos juntos durante os 6 anos em que nos amamos. Um uivo quebrado, quase animal, escapou da garganta dele. Ele balançou a cabeça violentamente. O movimento abriu suas feridas que estavam cicatrizando. Sangue fresco encharcou as bandagens. Não, Chloe. Eu não sabia. Eu juro. Eu não sabia. Aproximei-me até ficar ao lado do espaço destruído onde seu olho direito estivera. O sangue escorria lentamente pelo curativo. E agora você está deitado aqui assim? E está me pedindo para recomeçar? Minha voz era quase um sussurro. O que exatamente nos resta para começar? A porta do quarto do hospital se escancarou. Ethan entrou com passos largos. Sem dizer uma palavra, ele tirou o casaco e o colocou firmemente sobre meus ombros, me envolvendo naquele calor. Então estendeu a mão para a minha. Seus dedos se entrelaçaram nos meus com uma certeza silenciosa. Firme. Protetora. Inabalável. O único olho de Julian desceu lentamente até pousar em nossas mãos entrelaçadas. A última centelha de esperança dentro dele morreu. Ele forçou um sorriso que parecia mais doloroso do que lágrimas. Ethan, cuide bem dela. Ou então... Ele puxou uma respiração torturada antes de rugir. Mesmo que eu acabe no inferno, eu voltarei como um fantasma. E eu nunca vou te perdoar. Ethan soltou uma risada fria. Senhor. Thorne. Minha esposa não precisa de outro homem me dizendo como amá-la. Vou passar o resto da minha vida amando-a abertamente, com orgulho e sem pedir desculpas. Quanto a você, fique vivo. Veja os destroços que você fez da própria vida enquanto envelhecemos juntos. Julian desabou contra os travesseiros como se todos os ossos tivessem sido arrancados de seu corpo. Sangue fresco manchava os lençóis brancos sob ele. Virei-me em direção à porta. Meus dedos tinham acabado de se fechar na alça gelada quando a voz fraca dele se espalhou pelo quarto. Uma última vez. Chloe. Se houver outra vida, você gostaria de esperar por mim de novo? Eu parei. O metal frio sob meus dedos me trouxe anos de volta em um instante. De volta ao meu primeiro inverno em Silverport. De volta ao apartamento congelante no porão, onde o vento entrava por todas as frestas das paredes. A neve caía sem parar lá fora. Julian me envolveu firmemente em seus braços, seus próprios olhos vermelhos de medo enquanto sussurrava. E se algum dia nos perdermos? Naquela época, olhei para ele com as bochechas coradas pelo frio e respondi sem hesitação. Vou te esperar na encruzilhada na próxima vida. Naquela época, aquele amor foi real. Tudo o que veio depois, a traição, a dor, a agonia que me despedaçou pedaço por pedaço. Tudo isso também foi real. Nunca me virei. Mantive os olhos na porta de madeira pálida à minha frente. Minha voz era suave, firme. Não, Julian. Não na próxima vida. E nunca mais. A porta se fechou atrás de mim. Com ela, o grito dilacerante de Julian, cru e desesperado como o de um animal ferido dando seu último suspiro, ficou selado do outro lado. Ethan abriu o grande guarda-chuva preto e me envolveu com um braço, me protegendo da chuva constante de outono, enquanto caminhávamos até o carro. No momento em que me acomodei no assento,
Um estrondo nauseante ecoou do alto do hospital. Um segundo depois, alarmes estridentes explodiram, seguidos por gritos aterrorizados das pessoas do lado de fora. Só descobri a verdade mais tarde. No instante em que a porta se fechou, Julian arrancou todos os tubos e monitores presos ao seu corpo. Arrastando-se para frente com a carne rasgada e o sangue escorrendo atrás de si, ele saiu pela janela do hospital e se jogou no vento congelante, caindo sobre o concreto implacável abaixo. Talvez ele quisesse que a dor acabasse. Ou talvez quisesse me deixar com uma última cicatriz que eu nunca esqueceria. Mas a morte se recusou a levá-lo. Em vez disso, ele sobreviveu. A queda deixou vários ossos esmagados por todo o corpo, além das queimaduras graves e das infecções avassaladoras que ele já enfrentava. Ele passaria o resto da vida confinado a uma cama hospitalar, dependente de sondas de alimentação e ventiladores, completamente paralisado. Ele nem sequer conseguiria partir sem depender de um cuidador. Como abutres cercando um animal moribundo, seus parentes invadiram e roubaram o pouco que restava da fortuna da família Thorne, até que nada mais sobrou. Quanto a Vivian, os agiotas de quem ela havia pedido dinheiro emprestado tinham conexões suficientes dentro do sistema prisional para garantir que ela recebesse o melhor tratamento possível atrás das grades. Diziam que ela acordava gritando quase todas as noites. Após várias tentativas fracassadas de se machucar, acabou perdendo completamente a sanidade. Todos os dias, ela se sentava olhando para as paredes descascadas de sua cela, chorando e implorando para que Julian viesse salvá-la. Ethan mencionou tudo isso uma noite durante o jantar, enquanto cuidadosamente tirava as espinhas do peixe no meu prato. Olhei pela janela para as árvores balançando ao vento. Dentro de mim, não havia nada. Nenhuma raiva, nenhuma satisfação, nenhum luto. Apenas uma quietude seca e vazia. Finalmente, tudo tinha acabado. A vida de casada não era dramática. Era silenciosa, comum, linda em todos os pequenos detalhes que realmente importavam. Ethan me amava com uma ternura que havia se tornado parte de quem ele era. Eu o vi cancelar videoconferências internacionais bilionárias sem pensar duas vezes, apenas para chegar em casa antes do pôr do sol, colocar um avental e compartilhar comigo um jantar quente de assado em uma fria noite de inverno. Os pesadelos nunca desapareceram completamente. Às vezes, eu ainda sonhava com a sala de cirurgia gelada. Às vezes, eu me via presa novamente naquele beco imundo e estreito. Mas toda vez que eu acordava assustada e suada, eu não estava mais sozinha em um quarto vazio. Ethan sempre estava lá. No instante em que eu abria os olhos, ele me puxava da escuridão e me segurava firme contra o calor do peito. Ele beijava minha testa úmida várias vezes, até que minha respiração finalmente se estabilizasse. Chloe, não tenha medo, ele sussurrava suavemente. Estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Numa noite do final do outono, o sol poente banhava nossa varanda com uma luz dourada e quente. Encostada nele, fiz baixinho a pergunta que havia me assombrado por tanto tempo. Isso te incomoda? Que eu tenha engravidado de outro homem? Que eu tenha interrompido aquela gravidez? Te incomoda que meu corpo tenha passado por tanta coisa? Que tenha sido quebrado e costurado novamente? Os braços dele se apertaram ao meu redor tão de repente que quase tiraram meu fôlego. Ele enterrou o rosto no meu pescoço, e quando finalmente falou, sua voz tremia de emoção. Chloe, o que mais me deixa grato é que, 5 anos depois, em outra linha do tempo, Julian ficou tão desesperado que me pediu para salvar você. No verão seguinte, sob um céu azul brilhante e um sol infinito, nossa filha veio ao mundo. Ethan a chamou de Aurora Caldwell. Aurora. A primeira luz antes do nascer do sol. A promessa de que, não importava quanto tempo durasse a noite, o amanhecer sempre chegaria. Enquanto eu olhava para a pequena garota dormindo pacificamente em seu berço antes de soltar a risada mais doce, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu soube naquele momento. Nossa Aurora nunca precisaria tropeçar na escuridão como eu fiz. Sua vida seria cheia de amor, esperança e caminhos iluminados pelo sol, cercados por flores desabrochando. Ela sempre caminharia em direção à luz. Fim, que Deus te abençoe.